Bom dia, bom dia, bom dia. Agora gravando direto. Agora não vamos parar mais. Para quem estava acompanhando e viu que eu estava aqui, é sempre assim, né? Eu entro na live no Instagram e Facebook e aguardo uns 10 minutos até começar a gravação, para que as notificações vá chegando, para eu poder comunicar o pessoal através do WhatsApp, né? Através da lista de transmissão. Então eu não estou enrolando, eu estou enrolando, mas é para justamente poder o pessoal se achegar. Estamos fazendo a live na parte da manhã, que é o intuito. Fiz ontem, estou fazendo hoje. E para mim a meta é segunda e terça, ok? Se eu conseguir fazer na quarta, na quinta, aí eu tô indo além da minha expectativa. Mas a minha expectativa é que seja as lives na segunda e na terça. Deixa eu só dar uma conferida na câmera. Câmera um ok. Câmera 2 ok. Câmera 3 ok. Deixa eu só tirar. Essa câmera 3 aqui, ela vai ter que virar um pouco. Isso. Beleza. Eu tenho que ficar centralizado, porque lá no Instagram, como eu expliquei ontem, no Facebook a imagem é 16 por 9. Então você está vendo o cenário inteiro da forma que é gravado. No Instagram é 9 por 16. É a tela do celular. Então as câmeras têm que ficar centralizadas para que eu possa ter o foco, né? Para que eu fique centralizado. Então eu tenho que testar aqui, tá vendo? Não sei se a câmera vai focar, mas é assim. Então eu troco a câmera aqui, eu tenho que estar centralizado. Eu troco a câmera aqui, eu tenho que estar centralizado para que eu apareça na imagem do Instagram. No Facebook é de boa, né? No Facebook, lá, como a imagem é ampla e a câmera ela é ampla, ela aparece de boa. Ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, gravando. Após a gravação, esse vídeo será postado no YouTube, tá? Então nós estaremos no YouTube daqui a pouco. Deixa eu só ativar o modo captura de janela. Já? Tá? Perfeito. Já tá aqui já. Então é isso. Essa imagem, se você está vendo no Facebook, é uma imagem, ou no YouTube, você está vendo que é uma imagem completa, né? Da tela com o texto bíblico. Quando eu faço a referência bíblica, eu uso o texto bíblico. No Instagram, você não vai conseguir ver essa tela, porque, como eu disse, 9 por 16. Talvez, Então, infelizmente, você que está no Instagram, você não vai conseguir ver nesta tela, tá? Mas eu vou ler o texto e depois eu volto nessa câmera para o Instagram e leio novamente. Então, nós estamos aqui na nossa live diária e é um prazer inenarrável poder estar na presença do Senhor logo nas primeiras horas da manhã. Meu dia já começou às 5h30, apesar de ser 7 horas. Do dia 23/4, também conhecida como terça-feira, 7 horas da manhã. O meu dia já começou há 1h30. Eu já estou nesse estúdio há uns 40 minutos. E é assim, viu? Gravação é assim. Depois que acabar a gravação, ainda fico mais uns 20 minutos aqui, até fazer a edição do texto e postar no YouTube. Eu não faço a edição do vídeo porque eu quero que ele vá da maneira como está sendo transmitido. Beleza? Se você não me segue, vai lá no meu Instagram. Segue meu Instagram, segue meu Facebook. Todas as postagens serão feitas lá. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, vá lá no canal do YouTube. Apenas uma conversa, Celção Rodrigues. Deixa o seu like no vídeo, porque é assim que o YouTube entende, é assim que o Facebook entende, é assim que o Instagram entende que você gosta desse conteúdo e que ele é importante para você. Talvez você não goste de mim, mas esqueça o Celso, deixa o Celso de lado, preste atenção no que eu estou falando de Cristo. Estou falando daquele que era, é e sempre há de ser. Beleza? Ah, esse contexto de estudo bíblico surgiu porque eu sempre fui um estudioso da palavra de Deus. Eu não sigo nenhuma base teológica, tá? Eu não sou formado em teologia. Eu apenas leio o texto, e vou estudando a fim de que o Senhor me revele aquilo que tem de oculto. Então essa é um estudo bíblico. Seria a célula de estudo bíblico como eu não estou participando de célula de estudo bíblico, eu estou fazendo online com todo mundo.
Então, eu estou seguindo o livro de Mateus, Evangelho escrito por Mateus. E hoje nós estamos no versículo 33. Ontem nós falamos sobre casamento, né? Uma das coisas que Deus... por que Deus tem tanto critério com o casamento? Porque o casamento é uma aliança. Hoje nós vamos ler o texto Mateus 5, versículo 36 ao 37, ok? Mateus 33 ao 37 diz assim: Também ouviste que foi dito aos amigos, não jurás falso. Oh, Senhor. Vamos, celular. Pera, já sei. Desligar. Só assim que o celular vai parar agora. Também ouvistes ao que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar o fio de cabelo branco ou preto. E aí entra um versículo que eu sempre citei errado, mas hoje, estudando ele, eu vi o quanto eu citava ele errado. No versículo 37 diz assim, seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. Ok? Eu sempre citei esse versículo dizendo, seja o teu sim, sim, seja o seu não, não. Não, mas seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. Ok? Então nós vemos que Jesus, e aí nós vamos mais uma vez entrar num tema maravilhoso, que são as referências cruzadas, né? Isso está muito na prática hoje. E o entendimento de como a Bíblia é maravilhosa e de como ela é viva e verdadeira. Jesus está citando o texto de Êxodo 20, no versículo 7. Não pronunciarás o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, e não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar o seu nome. Eu acho que está um pouco errado. Deixa eu ver o 6. Eu acho que eu coloquei a referência errada. Então, eu vou ficar devendo essa referência, tá? Mas Jesus está citando Êxodo no livro da lei para não fazer juramentos, entendeu? Eu anotei errado aqui e eu não vou ficar procurando para não se estender. Então, nós vemos que tem uma referência cruzada. Jesus, milhares de anos depois, cita o que foi dito milhares de anos antes, quando Deus estava desenvolvendo o relacionamento dele com o ser humano, através do povo descendente de Israel. Na caminhada, Deus entregou as suas leis para eles e disse, pratique-as. Te dou a vida e a morte, te dou a bênção e a maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Então o Senhor ele sempre foi claro nisso. Quando Jesus diz assim, foi dito aos antigos, Jesus se refere ao original arcaios, do original grego, que significa pessoas do princípio. Então Jesus está dizendo, lembra? Lá no início da caminhada, quando começou a caminhada do ser humano, Deus veio e disse àqueles homens. Então Jesus está se referindo aos profetas, Jesus está se referindo às pessoas que já praticavam o intuito de servir a Deus. No versículo 33 diz assim, então ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os seus juramentos ao Senhor. Então Jesus está colocando bem claro, não faça juramentos. Porque a partir do 34 ele diz assim, entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrabo onde repousam seus pés,
nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jesus está deixando bem claro, não faça uma promessa. Não faça uma promessa pelo céu. No original, Uranus, como extensão à morada de Deus, tá? O céu, pela Bíblia, são 3 céus. A atmosfera, nuvens, avião, no tempo de hoje, pássaros, cosmos, planetas, estrelas, sol, e o reino de Deus como extensão, morada do Senhor, habitação do Espírito Santo, dos anjos, querubins, habitação celestial. Então, Jesus está falando, não faça uma promessa na qual você vai dizer, ó, eu prometo que vou fazer tal coisa, eu juro pelo céu. Jesus fala, não faça isso. Também não faça uma promessa pela terra. No original, G, que se pode ter o entendimento de globo terrestre, ok? Que tem por entendimento globo terrestre, solo que pisamos, ou país ou região. Mas nessa forma específica, Jesus está se referindo à terra dos judeus. Então Jesus está falando, não faça uma promessa na qual você use a palavra Jerusalém como sua garantia. Não faça uma promessa na qual você usa o céu como garantia. Isaías 66, 1 diz assim. Diz assim, eis a palavra do Senhor, o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa haveis de edificar? Tal casa será meu local de descanso. Então não tem como você fazer uma promessa sobre um local que não te pertence. Não tem como você fazer uma promessa sobre algo que não está sobre sua posse. Também não faça promessa pela cidade santa de Jerusalém, que é a cidade de Deus, como o trono de sua adoração. Salmo 47. Salmos 47, no versículo 2. Pois o Senhor, o Altíssimo, inspira reverência, o grande rei sobre a terra. 48, 1 e 2. Um cântico, salmo de coraitas, grande é o Senhor, digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e altaneiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião tem ao lado norte a cidade do grande rei. Então Jesus está falando, não faça uma promessa pelo céu, não faça uma promessa pela terra prometida e não faça uma promessa sobre Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Quando você faz uma promessa, você usa algo como garantia. Por exemplo, me empresta R$10 e eu te dou, caso eu não te pague, esta caneta. Entendeu? Quando você faz uma promessa e usa algo como garantia, caso você não cumpra a sua promessa, aquilo que você deu como garantia se torna posse para quem você prometeu. Então, eu te devo R$50 e aí passou o dia do pagamento, eu não tenho dinheiro para te dar, eu te dou a caneta, eu te devo os R$10, eu te dou a caneta, ok? Mas para que este bem sirva como garantia, ele deve te pertencer. Então Jesus está falando assim, não faça promessa usando os céus, não faça promessa usando o reino de Deus, não faça promessa usando a cidade de Jerusalém, não faça promessa sobre aquilo que você não tem propriedade. Tudo na qual nós estamos vivendo, tudo na qual nós estamos percorrendo a nossa caminhada, pertence a Deus. Somos propriedade exclusiva de um Deus maravilhoso. E esse Deus tem a posse do céu, da terra. Êxodo 19:5 diz assim, porque minha é toda a terra. Deuteronômio 10:14 diz, ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Jó 41:11 diz, tudo que há debaixo dos céus me pertence. Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo
e os que nele vivem. Tudo pertence a Deus. Tudo é propriedade de Deus. Então, nós estamos debaixo da graça e da glória do Espírito Santo, porque Deus é o nosso proprietário. Tudo que a gente vai fazer, que Deus abençoe. Nós colocamos isso nas palavras. Se Deus abençoar, eu vou fazer aquele curso. Se Deus abençoar, eu vou entrar naquele trabalho. Se Deus abençoar, eu vou me curar, eu vou me livrar, eu vou livrar aquela pessoa. Então, tudo nós colocamos Deus, mas nós não colocamos Deus como tudo na nossa vida. A terra e tudo que nela há pertence a Deus. Mas nós tiramos a autoridade do agir de Deus quando nós não permitimos que Deus seja o proprietário de todas as coisas que nós devemos buscar. Busque primeiro o reino de Deus. Então, a palavra do Senhor é clara. De tudo que você tem, de tudo que você possui, de tudo que você deseja, seja o seu alvo a sua salvação. Seja o seu interesse a sua salvação. Eu quero um emprego novo, mas antes de querer um emprego novo, eu quero ser salvo. Eu quero ter um relacionamento novo, eu quero ter um namorado, uma namorada, eu quero ter um noivo, uma noiva, mas antes seja o seu foco a salvação. Que a sua vida também seja uma propriedade de Deus e que Deus possa fazer a vontade dele reinar sobre você. Talvez está faltando só isso na sua vida. Talvez está faltando só esse entendimento de que tudo pertence a Deus. E não há local onde você possa ir. Você pode subir ao alto monte, Deus estará lá. Você pode descer a um túmulo, se esconder debaixo de uma cova, Deus estará lá. Mas para que ele possa agir, é preciso que você primeiro abandone o pecado. Saia dessa vida de pecado. Pecado, rebelião contra Deus. Pecado, rebelião contra a lei de Deus. Pecado é trair a aliança com Deus. Quando você ora e está em pecado, dos céus é encoberta a sua face. Em Isaías, Deus fala: não é a minha mão que é curta para te alcançar, e não são os meus olhos tapados para te ver, mas são as suas transgressões, os seus pecados que me impedem de agir sobre vocês. Nós tínhamos uma aliança, você traiu essa aliança, você quebrou a lei. Você desobedeceu. Você desobedeceu, então não tem como eu agir. Então nós hoje estamos nos colocando nessas lives, nessas coisas, para entender que a nossa vida é uma necessidade eterna de Deus. Temos que acordar necessitando de Deus. Temos que sair para o trabalho necessitando de Deus. Temos que trabalhar durante o dia necessitando de Deus. Temos que terminar o nosso dia, sair do nosso trabalho e ir para a nossa casa necessitando de Deus, ansiosamente, buscando a presença do Senhor. Devemos ter um desespero no coração de ter a presença de Deus. Mateus, no capítulo 22, no versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos que vivem. Deixa eu ler o contexto. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, não são dadas em matrimônio, são, todavia, como os anjos do céu. E, com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Então, o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó,
o Deus que livrou Israel do cativeiro, o Deus que fez os céus e a terra, o único que entrona e desentrona reinos, que destrói muralhas, que move montanhas, conhece o céu, conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome, mede as águas do mundo com as suas mãos, usa a terra como descanso para os seus pés. O Deus dos exércitos, capaz de destruir exércitos em favor do seu povo. Este Deus é o seu Deus. Busque o seu Deus da mesma maneira que você busca o oxigênio que você respira. Eu espero que isso nunca tenha acontecido, mas eu já tive uma crise de asma quando eu era mais novo, e a sensação de você não conseguir respirar é desesperadora. Prenda a sua respiração. Quando você sentir o seu corpo necessitando de oxigênio, haja dessa maneira, necessitando de Deus. Ah, mas você está exagerando. Tô. Nós somos muito acomodados. Nós falamos para Deus enquanto nós estamos... Deus, em nome de Jesus, amém. Tomando café, passando manteiga no pão. Ah, Deus, abençoe esse dia em nome de Jesus. Poxa, velho. É assim que nós vamos tratar o Deus que nos criou, o Deus que nos fez... O Deus que nos fez o caminho aberto. As portas do céu estão abertas. Temos livre acesso ao trono da graça pelo sacrifício de Deus em forma de carne. E é assim que nós retribuímos. Malemar paramos para poder se comunicar com Ele. Malemar paramos para poder orar. Mas malemar paramos para buscar a Deus e falar de Deus. Não é dessa maneira que Deus merece ser tratado. E eu falo por vida própria, tá? Não sou melhor do que ninguém. Sou um pecador. E eu sei que o pecado bate à minha porta. Cabe a mim controlar os meus desejos. No versículo 36, Jesus nos mostra que não temos domínio nem sobre o nosso próprio corpo. Versículo 36 diz assim: E não jureis por conta da tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Você não tem domínio nem sobre o seu corpo. A única coisa que você tem domínio através do poder do Espírito Santo é sobre os desejos da sua carne. Então, como é que você pode se julgar bom, sendo que você não está sendo guiado por Deus? Porque bom é Deus. No versículo 37, diz assim: Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Texto bíblico, referência, Colossenses 4, versículo 6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder cada pessoa. Tiago 5:12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Quando Jesus diz o que passa disso, no original perissos, ele significa superabundante, em quantidade, excessivo. Ou seja, quando você fala mais do que você necessita. 2 Timóteo 2, versículos 24 e 20, do 24 ao 26. Ao servo não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de que agirem conforme a sua vontade. Fale somente o que é necessário e seja sábio em usar suas palavras.
Olha que loucura, né? Um versículo tão simples, seja o teu sim, sim, o teu não, não. E aí você vai nas referências cruzadas e o que você encontra? No livro de Tiago, contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco faça qualquer juramento, seja suficiente a sua palavra. Que você possa constituir uma moral a fim de que a sua palavra seja suficiente para que as pessoas entendam aquilo que você está falando. Eu procuro ao máximo dar o exemplo, eu procuro ao máximo fazer a coisa certa. Num mundo em que o errado é bonito, no mundo em que o errado é o certo. Estamos caminhando para uma depravação moral da qual gerações inteiras serão destruídas. Então, quando o Senhor fala, seja suficiente a sua palavra, que a sua palavra seja com base no Espírito Santo, que a sua palavra seja com base na palavra de Deus, que a sua palavra seja com base na Bíblia, na verdade da Bíblia. Sem outros livros, sem outras maneirices, entendeu? Sem outros códigos de conduta, essas coisas que foram feitas pelo homem. Cada um monta a sua igreja e cada um faz um código de conduta, mas o único código de conduta que nós temos é a palavra de Deus. Então seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Mas que seja seu sim, sim, baseado na palavra de Deus, e o seu não, não na palavra de Deus. A verdade você fala só uma vez. A pessoa chega para você e fala, mas eu acho que eu deveria tomar essa decisão. Fala, não, essa decisão sua é errada, é um pecado, e se você tomar essa decisão e tomar na prática, você vai estar pecando, e se você pecar, você vai para o inferno. Mas eu não queria fazer, você deve fazer, porque a palavra de Deus diz que você deve fazer. Então, se a palavra de Deus está no comando, é o seu sim, sim, não, não. Então, quando Jesus diz, no versículo 37, seja, porém, os teus sim, sim, o que passar disso é procedência do maligno, ele está dizendo o seguinte, se você ultrapassar essa palavra, se você ultrapassar a verdade e colocar a sua verdade, o seu achismo, o que eu acho, o que eu penso, não são importantes, mas o que o Senhor disse e o que o Senhor faz é importante. Porque o que o Celso acha é um pensamento humano, carnal, mas o que o Senhor tem para nós é um pensamento eterno, da sabedoria, pois o Senhor contém toda a sabedoria. Lá em Timóteo ele diz assim, ao servo não convém discutir, mas sim ser amável para com todos. Então, do que adianta você ficar batendo boca sobre as suas ideias? Do que adianta você ficar desafiando pessoas para um debate? Vamos fazer um debate católico versus evangélico, esquerda versus direita. Gente, não é debate, é embate. Se você tem a sua ideia é baseada na palavra de Deus, amém. Não passe disso. Não vá além disso, seja amável. Trate as pessoas com carinho, trate as pessoas com educação. Só a educação hoje em dia já está maravilhoso, porque, gente do céu, tá difícil, hein? Eu trabalho com atendimento ao público. Então eu recebo aquilo que eu planto. Eu procuro tratar todos no meu atendimento bem, amável, de forma agradável, conversando, dando risada, porque eu sei que aquela pessoa está vindo a mim porque ela necessita. Quando a pessoa chega no balcão do Correio, ela está precisando de um atendimento do Correios. Então eu tenho que ser amável com todos. E da mesma maneira, é a pessoa que está na palavra de Deus e recebe uma visita, um pedido de socorro. Quando a pessoa entra numa igreja, quando a pessoa faz parte de um ministério, é que ela está confessando publicamente que necessita de uma ajuda. E como é que você vai tratar essa pessoa? A palavra de Deus diz, não convém discutir, mas sim ser amável para com todos. Capacitado para ensinar. Aonde você está buscando a sua capacitação? Como você vai ser amável, como o seu sim vai ser sim, como o seu não vai ser não? Porque qual é a fonte que você está bebendo? A única fonte na qual nós devemos nos alimentar é a fonte de água viva, que é as palavras de Jesus Cristo. Se o mundo vivesse de acordo com o que a palavra de Deus existe, não haveria guerra, não haveria fome. Mas o homem mudou a lei, o homem saiu da presença de Deus, o homem se afastou de Deus. Então tudo de ruim que existe no mundo é consequência de estarmos afastados de Deus.
Todos os males que afligem o mundo é consequência de desobedecermos aquilo que Deus nos mandou, que nos deixou. Seja capacitado para ensinar paciente. Deve saber corrigir com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento. Quando uma pessoa se opõe a você, você tem que fazer o quê? Ah, a pessoa veio, né? Eu estava vendo uma discussão na internet agora há pouco, de duas pessoas, dois jovens que foram criados em Santa Isabel do Ivaí, sujaram o pé na mesma terra, beberam a mesma água com toxoplasmose, viram as mesmas decadências e as mesmas evoluções da cidade de Santa Isabel do Ivaí. Hoje são homens que conseguiram crescer. Um é um empreendedor, o outro é um advogado, ambos debatendo, discutindo, se ofendendo por causa de política. Gente, eu fiquei indignado com aqueles dois, a vontade de puxar a orelha dos caras, falar assim, ó, você tem a sua opinião política, você não tem que ficar indo e brigar com o outro porque ele pensa contrário de você. Você tem que ser manso, a palavra de Deus está dizendo, ó, amável, capacitado, paciente, manso. Vocês são amigos de infância e agora, por causa de questões políticas, estão se ofendendo publicamente. Eu fico indignado com essas coisas, velho. As pessoas deixam Deus de lado e passam a usar as suas ideias como base, sendo que as suas ideias nos levam à tentação, nos levam ao pecado. Mas amém. Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. Quando a pessoa te confronta e a palavra é a base da Bíblia, não precisa exceder a sua palavra. Cite a Bíblia, cite a palavra de Deus. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Não é você. Você não é capaz de mudar ninguém, você não é capaz de mudar nada. É somente a palavra de Deus. Somente o sim, sim de Deus e somente o não, não do Senhor. Então, se você quer ser uma pessoa amável, se você quer ser uma pessoa que não discute, se você quer ser uma pessoa capacitada, se você quer ser uma pessoa paciente, uma pessoa mansa, a única forma da pessoa recuperar o bom senso é diante da palavra de Deus. Porque o que passou da palavra de Deus é a armadilha do diabo. E nós estamos hoje aqui para fugir da armadilha do diabo e nos colocar na presença de Deus. Amém? Me excedi um pouco, fiquei um pouco irado porque eu lembrei de algo que não, né? Mas, graças a Deus, estamos chegando ao fim dessa live, estamos chegando ao fim dessa transmissão. 7 horas e 30 minutos. Maravilhosamente bem, graças a Deus. Então, que a palavra de Deus seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Que o Senhor possa lhe conceder sabedoria para poder sobreviver a este mundo e as consequências do que ele tem para nós. Beleza? Vamos encerrar a nossa live com a oração. Já é o segundo dia que eu ansioso para começar, esqueço de fazer a oração inicial, mas que Deus possa me perdoar, que eu possa estar corrigindo isso. Beleza? Às vezes a gente se excede mesmo, a gente às vezes fala coisas que vêm ao coração aqui, mas eu estou diante da graça do Senhor, né? Se eu falei algo que te ofendeu, se eu falei algo que você não entendeu, me procure no privado, vamos debater, vamos tentar especificar um ponto da mensagem. Essas mensagens aqui são reduzidas a 30, 40 minutos, mas são um material de estudo pleno, sem, sabe? Dá para fazer 10 páginas de estudo sobre o assunto. Então a gente tenta compactar para poder ficar um vídeo mais acessível, né? Já que ninguém tem mais paciência de ver mais nada. Então, em nome de Jesus, Deus, eu clamo a tua presença, a sua glória, o teu amor. Peço que o Senhor me perdoe se falei algo da minha carne. Peço que o Senhor me perdoe se eu excedi aquilo que o Senhor desejava que eu falasse. Mas que eu possa, Senhor, te honrar todos os dias de minha vida com a minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, abençoa a vida do Wendel, que está se recuperando lá no hospital, abençoa a vida do filho do Felipe Taquete, que ele está também passando por um momento de saúde. Que a sua glória, a sua graça chegue à vida dessas pessoas, que elas possam testemunhar futuramente o quão grande és tu, quão grande é o Senhor, quão grande é o seu agir. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor não saia da minha vida, não saia dos meus pensamentos, não saia do meu ser. Tudo pertence a ti, Senhor, e eu quero te entregar as posses.
Eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar o meu trabalho, eu quero te entregar, Senhor, o meu coração. Porque eu sei que o Senhor faz tudo de bom. E tudo que o Senhor faz é bom e maravilhoso. Amém, pessoal? Então, Deus abençoe. Vamos encerrar a live aqui. Não esqueça de deixar o seu curtir, o seu compartilhar. Estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. No Instagram não posta, tá? Assim que eu encerrar a live, lá no Instagram não vai ser postado, porque o Instagram não posta essa live. No Facebook vai ficar na timeline, essa ministração. Desde o início, lembre-se que os primeiros 10 minutos que eu entro ao vivo aqui no Facebook é para que o povo seja notificado e que entrem na live ao vivo. Então, eu peço a vocês que vá lá no meu canal do YouTube, a descrição no Facebook o link para o canal do YouTube está na descrição do Facebook. No Instagram, qualquer local do meu Instagram tem o link que leva para o meu canal do YouTube. Lá você se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda vez que o vídeo for postado, você vai ser notificado, beleza? Então, encerrando por aqui, Deus abençoe. Agora vamos voltar para a minha rotina Agora eu vou para academia e depois trabalhar. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.